Rádio Sertão Web, conversando aqui com os patoenses sobre os 81 anos de aniversário. Nós estamos aqui com a dona Silva, que não nasceu aqui, mas é patoense de coração, né, dona Silva? E de fato, de direito, porque tem o título de cidadã. Né? Quantos anos a senhora mora em São Patos já, dona Silva? Você chegou aqui quando? Eu cheguei em 64, 55 anos. Então viveu mais aqui do que lá no Pernambuco, mais né? Do que no Pernambuco. Dona Silvia, 81 anos de São Patos. Há controvérsia com relação a essa data, né? Não, quanto à data, não. Porque a cidade, os 81 anos, são da cidade. A cidade foi elevada à categoria, a vila foi elevada à categoria de cidade em 1938. Agora já era emancipada, né? Agora já havia emancipação política, porque a emancipação se deu quando foi criado o município de São João dos Patos, quando foi instalada a vila, com o primeiro conselho de intendência, e o intendente foi o Francisco de Sá Sobrinho, o escolhido, em 1892, se eu não me engano, em março. Então, a partir daí, já havia emancipação política. Inclusive, fazia parte da comarca do Alto Itapecuru, atual Colinas, né? São João dos Patos tem uma história que pertencia a Passagem Franca, o município. Sim, pertenceu. Pertenceu a Pastos Bons, pertenceu a Passagem Franca. A Barão de Grajaú também? E tem um período que foi suspensa essa elevação da cidade, passou a integrar Barão, depois voltou para São João dos Patos. Isso a Normândia, na tese dela, ela deixa bem clara essa formação. Eu entrevistei a dona Normândia agora, a professora Normândia, foi 2 meses, né? E justamente essa data do dia 2 de junho, justamente foi nessa data foi que houve justamente essa suspensão, né? Que São Paulo passou a... Mas o período, ela inclusive está cuidando disso, porque é preciso que se estabeleça a data real do aniversário da cidade. Resgatar essa história, né? Resgatar essa história. Isso através de projeto, ele deve ser enviado à Câmara para que seja analisado, julgado e aprovado ou não, né? Dona Silvia, com relação a São João dos Patos, com relação à sua história, as pessoas que fizeram São João dos Patos, inclusive a professora Normândia até concordou comigo, pouco valorizar as pessoas, por exemplo, Dona Noca, por exemplo. Dona Noca é uma figura ímpar. A Dona Noca tem uma importância muito grande dentro da história, não só de São João dos Patos, porque ela extrapolou as fronteiras. Mas numa época que a mulher era muito... Numa época em que a mulher ficava muito preconceito contra a mulher, né? à área íntima da casa, né? Mas ela participava ativamente dos negócios do pai, acompanhava o pai nas viagens tanto ao sul como à Europa. Ela foi várias vezes com ele tratar de negócios. E ela é decidida, forte, e teve uma ação política muito grande, porque tomou posições não só favoráveis ao governo, ela também tomou posições de oposição, que naquela época era preciso ter coragem, porque você sabe que o poderio de um período de ditadura é muito forte. Então, ela tomou uma posição diferente aqui no Maranhão. E essa ação dela repercutiu no Brasil inteiro. A gente tem depoimentos da Raquel de Queiroz, que a conheceu na lida feminista, a conheceu no Rio de Janeiro, já apresentada por uma pernambucana, que por coincidência era a avó de uma colega minha, que eu estudei com ela, dona Inês Corrêa de Araújo, que apresentou Dona Noca a Raquel, porque já chamava a atenção das feministas as atitudes da Dona Noca. Então, Ferreira Goulart, que foi uma pessoa que privou do convívio com Dona Noca, ela recebia todos, ela recebia índios, ela recebia viajantes, ela recebia comerciantes, ela recebia quem chegasse na casa dela. E foi uma mulher de visão, por quê? Porque o primeiro pensamento dela, quando ela foi reclamar para o interventor do Maranhão sobre o sistema de governo local, ele ficou tão impressionado que ela já foi nomeada prefeita. Interventor na época o Paulo Ramos? Não, foi antes do Paulo Ramos, eu estou esquecida o nome. Foi antes do Paulo Ramos.
Mas E ela tinha uma ligação muito estreita com o Paulo Ramos, né? depois, porque aí a amizade foi se formando, entendeu? Aí, inclusive, a esposa do Paulo Ramos veio visitar São João dos Patos. O Colégio Paulo Ramos, ela colocou o nome somente pela essa amizade, Porque né? foi Paulo Ramos que conseguiu A verba. para que ela construísse. O Paulo Ramos foi o maior grupo escolar do estado do Maranhão. Maior do que os de São Luís. Na época, Na né? época. Foi quando? Construído quando, na senhora? Em Tem? 1943. Naquela época, você vê a estrutura do colégio para a época, né? Realmente. Eu tive agora uma confirmação disso numa entrevista num jornal, que depois quero até passar às mãos da escola para que ela tenha consciência, porque a entrevista foi feita e citando que logo depois seria inaugurado esse grupo. Então, logicamente, deveria estar pronto. Nós estamos resgatando aqui você entrevista com a Dona Silva, a história de São João dos Patos, como já fizemos com a professora Normândia, mas São João dos Patos precisa de um acervo, né, Dona Silva? São João dos Patos, eu, por exemplo, estou me organizando há muito tempo, porque quando eu cheguei aqui, eu ainda convivi 6 anos com a Dona Noca. Aí depois que ela faleceu, também era muito nova, aí eu estudei história e tal, e também tinha aquela coisa da família, tinha seu Eurico, tinha as pessoas que faziam parte da família, que dominavam todo o acervo, tudo. Aí resolvi escrever. O Francisco das Chagas, o Chiquinho, é um pesquisador nato, tem me ajudado demais, e agora a Helena, ele, em conversa, nós duas vamos continuar, que eu já iniciei os escritos sobre a vida dela. A senhora vai lançar um livro? Vou escrever sobre a vida dela, eu, a Helena e o Chico. E cada dia... Esse trabalho já começou, Dona Silvia? Já começou. E cada dia eu me surpreendo mais com coisas novas que eu vou descobrindo que ela realizou. Quer dizer, que tem coisa que a senhora não sabia? Coisas que eu não sabia. Essa influência feminista da Dona Noca, no Rio de Janeiro, eu não sabia. Tem uma foto emblemática que ela está numa reunião, só homem, né, Dona Silvia? E só ela de mulher, né? Porque ela foi para o Rio de Janeiro, para o Congresso dos Municípios, e foi convidada para compor a mesa do Congresso lá em Petrópolis, no Quitandinha. Entendeu? Quem era governador do Rio, era prefeito, era o Negrão de Lima, que depois foi ministro, tudo. Então, ela era a única mulher que fazia parte da mesa diretora do Congresso. Então, uma mulher que, aonde chegava, se impunha. Como Raquel de Queiroz dizia, uma mulher de gestos suaves, de fala calma, e com um palavreado refinado, que não se pensava que no interior do Maranhão existisse uma pessoa do nível dela. Como era a Dona Noca no convívio? Era uma pessoa, comigo era uma pessoa adorável. E me tratava muito bem, me tinha muita consideração, e eu a ela, mas era muito direta nos assuntos, quando sincera. Ela queria, muito sincera, e ela tinha um senso de justiça muito grande. E quando ela achava que a coisa era errada, como ela achava que um sobrinho casou por interesse e tal, ela dizia logo, como disse para mim, eu nem sabia. E ela, cheguei aqui com 19 anos, e ela disse para mim, ele foi errado. Porque ele deveria ter visto que ela não era uma menina normal, equilibrada. Quer dizer, ela dizia para mim de cara. Eu nem sabia do problema. E ela era franca. Entendeu? Podia ser da família ou não, mas o que ela achava, ela dizia. E você veja que o primeiro pensamento da Dona Noca, que foi o que fez ela ser nomeada, foi expor das dificuldades de São João dos Patos em ser isolada dos outros municípios. Aliás, isolado. Então, o que é que ela disse? O que é que ela fez? Ela ligou São João dos Patos a Paraibano, Pasto dos Bons, Sargento Franca, fez estradas, né? estradas. Por quê? As ligações... Na picareta. A picareta, abraço de homem, e ela à frente. Ela no meio do ela trabalho. No meio. Porque o primeiro trator que chegou aqui, abrindo já a estrada de Floriano, São João dos Patos, já foi perto aqui do corte. Então, praticamente, essa estrada foi toda abraço de homem. A senhora chegou em São Patos, São Patos era muito menor do que hoje, né? Muito menor. A senhora viu São Patos evoluir, né? Vi, eu cheguei a primeira vez, eu vim com 13 anos, eu vim em 58. Entendeu? Com 13 anos a senhora namorava o seu Turíbio? Não, eu vim passear porque minha cunhada... A senhora tinha ligação aqui com Tinha, São meu Patos? pai vendia tecidos para sim.
Então eu vim conhecer o Maranhão, porque a Ciana, a filha mais nova, foi estudar em Recife e meu pai era o responsável. Ciana, irmão do seu Turílio. E ela foi estudar Depois e ficou na minha casa. Ah. Aí me convidou para vir até o Maranhão. Parece que as coisas às vezes se encaixam assim, sem que a gente... Estava escrito nas estrelas, né? Estava escrito nas estrelas. Então, falando de São João dos Padres, então, a senhora viu realmente São João evoluir, né? Eu vi. Foi quando o Celso, meu cunhado, foi prefeito. Foi quem fez essa praça. Foi quem veio, que era a Avenida Getúlio Vargas, que era dos dois lados. Fez os primeiros calçamentos, que, diga-se de passagem, estão os mais bem feitos. Naquela época era tudo muito, muito bem feito. E o motor de luz, que aqui era uma cidade que tinha energia, o Celso já aumentou, comprou outros mais potentes, até que chegou a CERN, que era uma subsidiária. Quando só chegou aqui, São Paulo São Paulo já era a melhor cidade da região? Já era, né? A melhor cidade da região. Já era. E é isso, a preocupação minha nesse momento é que São João dos Padres continue a evoluir. E a gente sabe que o Brasil está passando por uma situação difícil. Todos os municípios estão com dificuldade, as prefeituras sem dinheiro e tudo, mas é preciso que se reinvente. Nós estamos caminhando a passos vagarosos. Então é preciso que todo mundo se una, inclusive os gestores, para que tragam os melhoramentos, para que a gente não comece a perder, como perdemos a maternidade que foi feita em Colinas, que nós estávamos certos que seria aqui. Uma perca grande, não é? Com certeza. O Sebrae está em Pastos Bons, o Salão do Empreendedor, já ouvi dizer que o INSS talvez vá para Paraibano, então, se aqui é o polo, então deveria... Já teve INSS aqui em São João dos Padres, a senhora dirigiu o INSS? Não, aqui, eu era representante. Representante. Agora é para vir a agência. A agência, certo. Então é preciso que a gente veja. Mas na época só resolvia os problemas aqui, não era? Resolvi aqui. Resolvi aqui. Dona Silvia, a gente está falando de São João dos Padres, de São João dos Padres. Nós temos aqui a região do Jatobá do Noleto. O Jatobá do Noleto foi colonizado por italiano, essa história é verdadeira? Existe algum indício sobre isso? Olha, eu não gosto de afirmar o que eu não tenho certeza. A família Noleto, inclusive eu soube que um ramo da família mora em Imperatriz, afirma e diz que tem provas que a família veio da Itália, né? O Noleto pode ser do Nolete italiano, como pode ser do Nolete francês. Eu lhe digo, eu ainda não fiz um estudo sobre isso, porque o que eu encontrei até agora foi resquícios de palavras francesas. Na região do Jatobá? Aqui na região nossa. Porque você veja que muita gente não diz Henrique, diz Henri. É verdade. Que vem do Henri francês, né? E outras palavras que usam que são de origem francesa. Então a gente se pergunta, por que o francês aqui em São João dos Padres? Né? Agora, a característica do pessoal do Jatobá do Noleto, eles assemelham tanto pode ser francesa como italiano. Pode ser italiana, porque tem italianos da região do norte que eles são de olhos claros. Já da região do sul da Itália, pela Sicília, ali por Nápoles, tem os olhos escuros, como também tem os olhos claros, porque eu sou descendente de italianos, eu sou bisneta, né? E a minha avó tinha os olhos azuis, que eram os olhos do pai dela, que veio da Itália. Então, a São João dos Padres tem uma riqueza. Eu ia perguntar justamente sobre isso. São João dos Padres tem uma história muito rica, né? Tem uma história muito rica, tá entendendo? As famílias que formaram, a família de seu filizado Jorge, que é origem do Francisco de Sá Sobrinho, que teve um papel importante na formação da cidade, quando o Rocha Santos, seu João da Rocha Santos chegou, encontrou a família, né, se integrou e trouxe esse veio português para nós aqui, né? Como tinha as outras famílias Fernandes, porque essa Seis Maria do Ginipapeiro é importantíssima, e onde surgiu realmente a povoação. É preciso que a gente verifique melhor isso, estude melhor isso. Isso às vezes diz assim, a senhora está demorando. Muita gente chega para mim e diz, mas tem que escrever. Não, tem que se escrever com responsabilidade.
Eu não posso só tem que fazer um estudo, né? Pesquisa, chegar e né? dizer é isso, porque um disse, outro disse. Não, eu tenho que fundamentar. Quem disse? Tem provas, né? Tenho que ter provas também escritas. E eu as estou tendo. Na medida Esse livro que eu pesquiso. Esse livro da Dona Noca, a senhora pretende lançar ele quando? Olha, eu quero ver se no mais tardar no próximo ano. No próximo ano. Então, talvez. Já está com quantos meses que eu trabalho nele? Já está há anos. Há anos já, né? Anos de pesquisa. Anos de pesquisa. Dona Noca também foi a primeira. O pessoal diz, a primeira prefeita foi Alzira Soriano. Foi. Foi Alzira Soriano no Rio Grande do Norte. Mas por quê? Porque no Rio Grande do Norte, a Constituição Estadual, levada pelo Lamartine, que foi governador, fez a promessa às feministas. Rio Grande do Norte tinha um trabalho das feministas fantásticos, inclusive para conseguir o voto para a mulher. E ele prometeu, se fosse eleito, que permitiria as mulheres votarem. E aconteceu, e a Alzira foi eleita. Só que ela foi cassada no outro ano. Por quê? Porque a Constituição Federal não permitia. Como a Constituição maior pode ser desrespeitada por uma Constituição menor, né? Então ela foi cassada. Isso foi em 29 que ela foi eleita. Em 32, foi aprovada a lei que as mulheres poderiam votar. E a Dona Noca foi nomeada em 34. Ela foi nomeada já pelo Paulo Ramos? Ou... Não, ela foi nomeada por um interventor antes. Antes, né? Foi. Ela foi nomeada por um interventor antes. Agora, e o presidente da República é o Estado Novo na época, né, dona Silvia? Em 34, Getúlio Vargas, né? Getúlio deu o golpe e foi em 37. Getúlio deu o golpe em 37. Aí ela continuou prefeita até 45. Quando caiu Getúlio, né? Aí ela continuou até a eleição de 51. Depois ela foi reeleita. Agora o que eu quero chamar a atenção é que ela, como prefeita, ela foi a primeira mulher a realizar um casamento civil. Porque onde não tinha juiz, o prefeito poderia realizar. Quer dizer, o prefeito daquela época tinha muito mais poder, né? Tinha muito poder. Até casar. E Dona Noca, inclusive, eu estou tendo confirmação disso, com documento, funcionou também como delegada. Ela era prefeita, casava e era delegada. Prefeita, delegada e juíza, né? Juíza ad hoc para isso. Além da Dona Noca também teve, a Joana agora é mulher, mas teve também a Dona Lúcia, foi prefeita aqui, Dona Lúcia, né? que foi também, assumiu, né? Que ela era vice. E num dos afastamentos, ela assumiu a prefeitura. A Dona Lúcia foi a segunda mulher a assumir a prefeitura de São João dos Padres. Viu? Dona Silvia, é um prazer conversar com a senhora, falar de São João dos Padres. Realmente, isso aqui já vai fazer parte da história, já que vai ficar no nosso arquivo aí. Tem um projeto aí do vereador Márcio ele estava me contando, de levar o ensino do município para as escolas. Qual a sua opinião sobre essa ideia? O ensino do município? A história do município, a escola, a história. Bom, a história do município, eu acho que está só restringindo a história da cidade, né? De bairros, essas coisas. É importantíssimo, porque isso aí é que vai fazer com que o povo não perca a sua memória. Mesmo porque as pessoas não sabem quem é Santo Sobrinho, Sá Sobrinho. Pois é. Quem foi a rua Santos Sobrinho por causa do João da Rocha Santos, que era João da Rocha Santos Sobrinho. E quando ele veio, que casou com a Feliciana, ele veio morar às margens da lagoa. E aí começava então a rua. Depois recebeu o nome dele. Antes era, se eu não me engano, Rua Grande. Agora, é importante que se saiba que as crianças estudem, porque um povo sem memória é um povo sem história, é um povo sem memória. Inclusive, outra crítica também que se faz muito aqui, São João dos Padres, é que, apesar de a gente ser maranhense, nós não temos muita cultura do Maranhão. Por exemplo, o meu boi, as quadrilhas. A gente é muito fraco aqui na nossa cidade. Não, né? Acontece porque nós estamos no sertão. Então, o sertão era muito afastado da capital. Aí, essa dificuldade, você sabe que o folclore... Não tinha muita influência. Você sabe que o folclore a transmissão é oral, né? Então, vinha depois. E a ligação nossa é muito mais com o Piauí, né? O Piauí, e a colonização daqui se deu pelo Piauí. A região da Manga, vieram pernambucanos, paulistas, pela Manga.
do lado do Piauí. A manga aqui do Barão de Grajaú, né? A manga, sim. Se veio por ali. Tem documentos da manga que pertencia. Isso é por isso que eu lhe digo, a história ela é rica, dinâmica, né? é rica. Eu vi isso agora, que a manga pertencia, chegou a se pensar que ela pertencia à prelazia de Petrolina, Pernambuco. Para você ver o alcance que tiveram os pernambucanos, que vieram como os paulistas que subiram o rio Parnaíba e entraram em Pastos Bons, adentraram em Pastos Bons e vieram fazer esse povoamento. Que o povoamento daqui se deu em função mais disso, como também em função da migração pelo rio Mearim. Começou tudo em Pastos Bons. Em Pastos Bons e pela região da Manga. Está comprovado agora com isso. Não foi só por Pastos Bons, como também não foi só pela região do Mearim, que chega a Colinas e que vem até aqui. Então a história tem que... Você veja que há um fluxo, não é? Como Pastos Bons, com aquela história da tribo dos índios louros, né? O que é que faz a gente pensar? São europeus. São europeus. Porque os índios brasileiros, os nativos, não tinham olho azul nem cabelo louro. Eu nem sabia que tinha índio cabelo louro. A dos Amanajós, a tribo dos Amanajós de Estou aprendendo aqui, né, Dívia? Então, é uma coisa fantástica. Então, o nosso sertão, ele é rico de histórias. Muito tá entendendo? Rico de histórias. Como vem a influência da balaiada, como teve aquela greve de 51, que a dona Noca teve uma participação grande, que era das oposições, né? E a gente vai vendo que a história não é só como dizem. A gente tem que ir atrás dos fatos históricos. Com certeza. Como existiu aqui a colônia do Príncipe Regente, a província, você sabia? Não. A província do Príncipe Regente, aqui na região de Colinas, Pastos Bons. Criada como se fosse o último recurso, o último lugar de resistência à independência do Brasil. Né? Ou a invasão de Portugal querendo retomar o Brasil. Tudo isso vai estar nesse livro seu, dona Silvia? Na medida do possível, porque esse é mais sobre Dona Noca. Sim, né? aí depois... Agora a gente já está ao lado disso, preparando para escrever depois sobre São João dos Patos, sua origem, né? Os núcleos. Então é muito interessante estudar o Jatobá, porque o Jatobá tem essa origem europeia, foi como um quisto social, eles ficaram ali, fechados, como Malhada da Areia também, ficou casando entre eles ali, né? Aquela divisão, Malhada da Areia e os brancos, do outro lado, né, tem os negros. É uma coisa triste, mas era o quisto lá, separaram e ficaram lá, uma divisão bem europeia, né? Porque os portugueses não são assim. Aí que mostra para você que não foi só português aqui na nossa colonização. Porque o português, que foi o marco da colonização portuguesa, foi a miscigenação. É verdade. E os outros, os holandeses, franceses e tal, não se misturavam. Né? Então, isso é uma característica, como tem que se ver na língua. É um trabalho que não se faz. Fazer por fazer, eu nunca fiz nada na minha vida por fazer. Se eu tomo uma decisão, eu tomo e vou até o fim com seriedade, entendeu? Então, Dona Silvia, a gente passou o dia todo aqui falando sobre São os Patos, mas é apenas uma entrevista, só para a gente homenagear São os Patos. Eu queria que no finalzinho a senhora faça uma mensagem aí para o povo, para São os Patos. Felicíssima de mais um ano estar aqui com todos os patoenses, sou uma patoense. A minha mãe dizia até que meu umbigo foi enterrado, foi aqui, porque daqui eu não saí. E espero que dias melhores venham. E que muita paz, muita união, que hajam disputas, mas disputas saudáveis, pelos melhores caminhos para São João dos Patos, que é uma cidade que foi destinada sempre a grandes feitos, a defender grandes causas e a fornecer grandes homens e pessoas ilustres na história do povo do Maranhão. Está de parabéns nossa cidade e nós também. Com certeza. Né? Obrigado, dona Silvia.